Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto da coluna Judiciário em Foco: as delações premiadas e o gosto amargo da hipocrisia esquerdista. O texto da nossa querida Kátia Magalhães foi escrito no momento em que era preso o ex-bombeiro Maxwell Simões, como diz o artigo, apontado em colaboração premiada firmada pelo ex-policial militar Elcio Queiroz como partícipe do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Sob as lentes indisfarçavelmente comovidas da grande mídia, o próprio ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança, alardeou a delação em entrevista, quase como se tratasse de notável feito da sua gestão no desfecho de crimes contra a ordem política, de narcotráfico ou contrabando, cuja repressão teria efetivamente cabido à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça. Uma completa confusão de poderes, como aliás virou a regra no Brasil. Após 4 anos de agruras no cárcere, Elcio decidiu quebrar o silêncio e auferir os benefícios de um acordo previsto na legislação, e por ele livremente pactuado com as autoridades policiais e o Ministério Público. Ontem, a colaboração premiada posou de vedete nos círculos jornalísticos, exaltada como mecanismo eficaz na identificação de um bando de assassinos torpes. Outrora, porém, a torpeza costumava ser atributo rotulado ao próprio instrumento da delação, Lava Jato, enxergada como instrumento inquisitorial e vil pelos mesmos repórteres, juristas, políticos e até togados que festejaram mais um avanço nas investigações sobre o caso Marielle. É indiscutível que todo o extenso universo dos aliados dos ora assentados no Planalto sempre fez coro de veemente reprovação em torno das delações, até por terem sido elas as principais ferramentas para a identificação dos protagonistas do chamado escândalo do Petrolão e para a condução dos responsáveis à cadeia, muitos deles os personagens que hoje estão no poder em Brasília. Não à toa, um dos braços direitos de Dino, tradicional petista e atual secretário de Defesa do Consumidor, Vadir Damu, havia, quando deputado federal, apresentado 3 projetos de lei com vistas à limitação nos efeitos das delações. Dentre os textos, frise-se, constava um dispositivo que somente autorizava a homologação de colaborações com envolvidos que estivessem respondendo ao processo em liberdade. Em outras palavras, meus caros leitores e ouvintes e espectadores, é para ter delação ou não é? A delação é uma coisa maravilhosa ou é uma coisa terrível? Eis o que deveriam decidir os nossos petralhas. Esta é a verdade. Na sequência, ainda sobre, portanto, o comportamento insano da esquerda e do PT em particular, nós temos um texto do Gabriel Wilhans, Posse de Armas e a Demagogia Desarmamentista. Saindo do âmbito privado, diz-nos o texto, e tratando do potencial uso de armas legais por organizações criminosas que analisem cada caso com uma lupa e digam se chegam ou não à conclusão inelutável de que em todos houve uma falha no processo de autorização e fiscalização, isto é, do próprio Estado, nesse ponto alguém pode dizer que, como a fiscalização no Brasil é falha, a melhor alternativa seria restringir ou impedir a posse de armas por civis. Uma conclusão totalmente errada e vil. Numa ponta, o Estado falha no fornecimento de segurança pública. Na outra, impede, sob o argumento de que também é incapaz de fiscalizar com eficiência aqueles que desejam comprar uma arma, seja pela sensação de insegurança que sentem ou algum outro motivo de assim fazê-lo. Então ele endereça a questão do desarmamento, dizendo que é um avanço sobre a liberdade do indivíduo de se proteger, de garantir a sua legítima defesa, não tanto um avanço na questão da segurança pública, porque a segurança pública não deveria ter como uma das suas políticas prioritárias o armamento da população, não. Segurança pública, na visão do Wilhans, é dever do Estado e ele deve agir em outras frentes para isso, mas a liberdade individual não deve ser abandonada em prol dessa argumentação progressista que vem ganhando corpo e que já é antiga, uma tradição no Partido dos Trabalhadores. Na sequência, nós temos uma resenha do Leonard Batista, do livro Cântico de Ayn Rand, com o título exatamente Resenha
Cântico de Ayn Rand, que é um livro publicado pela filósofa fundadora do objetivismo em 1937, que usa a distopia e um cenário centrado num universo totalitário, que é o que tipicamente acontece nas distopias, para trazer diversas provocações e lições sobre individualismo, liberdade e os efeitos e perigos da tirania e do regime totalitário. Por outro lado, nós temos um comentário sobre um filme do Alex Pipkin, Flama e Ambição em Cor de Rosa. É um comentário sobre o filme da Barbie, que teria ali uma representação da ideologia do discurso feminista, um ataque ao patriarcado, aos homens, etc. e tal. E ele faz uma crítica a isso. Eu não vi o filme, né? Mas esta é a análise que faz o Alex Pipkin no seu texto. De críticas, vamos para homenagens. Um texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Arthur Conan Doyle. O escritor e médico escocês Arthur Ignatius Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, nasceu em 22 de maio de 1859 e morreu em 7 de julho de 1930. E o Mauad, como sempre, na sua série A Sabedoria de, coloca elenca algumas afirmações no sentido da liberdade, da defesa da liberdade, que foram feitas pelo Conan Doyle nos seus textos. Agora, um princípio liberal sendo discutido pelo Hermes Vinícius Fin, a propriedade privada como pilar do liberalismo. O autor argumenta que a propriedade privada representa o direito de um indivíduo possuir e controlar os seus bens e recursos, e é um tema de enorme relevância porque a forma como ela é encarada, respeitada ou não, ela tem um reflexo direto na prosperidade e no desenvolvimento de uma sociedade. Nesse sentido, ele traz uma reflexão sobre a importância da propriedade privada para a qualidade de vida dos indivíduos de uma determinada comunidade e também aborda as perspectivas futuras desse princípio tão importante para quem valoriza os ideais liberais. Na liderança do IL Flash de hoje, nós temos um texto do Carlos Júnior. A verdade sobre o arcabouço fiscal. Aí é uma análise do arcabouço fiscal do governo petista do Ministério de Fernando Haddad, em que o Carlos Júnior nos diz o seguinte: longe de entrar no tecnicismo puro e simples da proposta, creio ser necessário abordar alguns aspectos importantes da coisa. O primeiro deles é a perspectiva do aumento de receitas. Dizem os acólitos petistas que isso não é regra, depende da conjuntura econômica e não viria através do aumento de impostos. Ora, não foi o próprio ministro Haddad a falar que quem não paga imposto deverá pagar? Entenda-se como bem entender e com a maior flexibilidade bondosa possível ao ministro, mas se isso não é um indicativo de novas taxações a setores econômicos, eu sou o senhor Haddad em pessoa. Outra coisa, e é bom que sempre fique claro, o Estado não tem outra fonte de receita, de renda, a não ser o imposto. As cobranças feitas nas trocas voluntárias entre cidadãos e mesmo sobre a renda dos supracitados. Como se pode garantir um aumento de receitas sem aumento ou criação de novos impostos? É uma balela que engana quem quer ser enganado. E como no Brasil a bondade para com os ilusionistas da vida pública é infinita, a coisa passou como uma proposta liberal. Piada de péssimo gosto, mas nada diferente do cotidiano tupiniquim. O petismo diz estar preocupado com os pobres, quer colocá-los no orçamento, aquela velha e cansada sinalização de virtude verborrágica. Pois bem, se o arcabouço for aprovado no Congresso, o Senado fez alterações e devolveu o projeto à Câmara e virar a nova âncora fiscal, o inevitável aumento de impostos vem aí. Aumento de impostos significa mais dinheiro retirado da sociedade, menos emprego e renda aos pobres. Isso é colocá-los no orçamento? Que responda aquele que hoje nos ouve. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.